Queria te convidar assim, de todo o coração, a você trazer toda a sua atenção para esse lugar e ler já buscando entender aquilo que o capítulo 20 de João tem para apresentar a nós. Logicamente, hoje é um culto muito especial, embora todos os cultos sejam mais do que especiais, porque estamos cultuando ao nosso Deus, e também todos os cultos fazem referência ao calendário litúrgico cristão, porque se nós nos reunimos no domingo, tem sentido em cima daquilo que hoje celebramos, que é Cristo vivo, Cristo reina, Cristo venceu a morte. Então, hoje é um dia cheio de significados. Esse momento é um momento onde a igreja se reúne para celebrar Jesus que venceu a morte, e isso significa tudo na nossa vida. Então, assim, olha com carinho o texto, o capítulo todo. Então, é uma leitura não tão curta, mas cheia de significados, e eu tenho certeza que o Senhor falará nos nossos corações nesse domingo. Você crê, meu irmão? Amém. Também está me escutando bem? Minha voz está um pouquinho rouca. Estou louvor? Me perdoe, mas espero que você entenda. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e os outros discípulos, e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado na cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro, creu. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. Repete comigo. Ele viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, depois de dizer isso, ela se virou por trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus perguntou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Responde, repete comigo: eu vi o Senhor.
contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as suas mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Repete, irmãos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Vamos repetir essa declaração: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados que não viram e creram. E aí tem um subtítulo antes do versículo 30. Logicamente isso não está nas Escrituras, mas nos faz entender melhor o contexto do que vai se falar posteriormente. E está escrito aqui na minha Bíblia, talvez na sua não esteja, mas na minha Bíblia, antes do versículo 30, tem um subtítulo dizendo o objetivo desse evangelho. Na sua está assim? Ou não? Algumas estão e outras não. Mas está escrito assim: o objetivo desse evangelho. Isso nos facilita compreender o versículo, a partir do versículo 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Eu vou ler de novo o título e vou ler novamente, versículo 30 e 31. O objetivo desse evangelho, do evangelho de João: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Antes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Feche os olhos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em oração diante de Ti, pedimos auxílio do Espírito Santo para que nós possamos compreender as Escrituras e isso transforme a nossa vida nessa noite. Saímos daqui mais parecidos contigo, numa noite cheia de significados, onde nós relembramos o seu ato de entrega total e o evento que redime a nossa vida, o nosso coração, a humanidade. Nós pedimos intervenção do Teu Espírito nessa hora, para que nós possamos compreender as Sagradas Escrituras e a gente possa de fato ser transformado. Nós louvamos ao Senhor, Te damos glória e Te pedimos que o Senhor nos guie nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vocês estão me ouvindo? Não. Faz que a voz está agarrada. Só um instante.
Os livros das Escrituras, por vezes, eles têm o seu objetivo, o seu propósito de forma muito clara. Por vezes a gente lê um livro das Escrituras e a gente, depois de ler completamente um livro completo, sei lá, o Evangelho, ou uma carta do apóstolo Paulo, de forma muito prática a gente consegue interpretar aquilo que Paulo ou qualquer escritor bíblico estava disposto a escrever. Então, tinha um propósito, logicamente. Todo livro aqui escrito tem um propósito, um propósito de vida. Então, por vezes, muitos livros são facilmente, quando lemos, entendidos. A gente consegue entender o propósito do livro. Se a gente olhar para o livro de Mateus, o livro de Mateus, do evangelista, a gente está falando aqui de mais um outro evangelho, né? A gente falou do evangelho de João agora, leu a respeito do evangelho de João. O livro de Mateus, do evangelista Mateus, do discípulo de Jesus, é muito fácil de ser compreendido. A gente olha para ele e percebe que o que Mateus queria era apresentar e trazer ênfase a respeito do Reino de Deus. Escrever uma coisa, quando a gente começa a ler Mateus, a gente já cai na genealogia de Jesus. E por que a genealogia de Jesus está no livro de Mateus? Porque Mateus quer trazer uma ênfase que Jesus nasceu ou é descendente de Adão e de Davi. Então ele é apresentado como filho de Davi. Davi foi rei de Israel. Então Mateus, nas suas ênfases no Evangelho, ele está apresentando o Evangelho do Reino. A gente olha lá para o Sermão da Montanha, em Mateus. Jesus está ensinando aos seus discípulos a respeito da ética do reino. Quando a gente lê Mateus 28, todos os domingos aqui, Jesus diz toda a autoridade. Então é fácil você olhar para Mateus e entender. Mateus está falando a respeito do Evangelho do Reino. A gente olha para o Evangelho de Marcos, percebe que Marcos está falando de Jesus como o servo sofredor que abraça a cruz e se entrega por nós. De mesmo modo, nós também devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, a gente percebe que o Evangelho é para todos. Não é só para os judeus, mas também para os gentios. Para quem não é judeu. O Evangelho é para todos. Vai além dessa barreira cultural e religiosa do judaísmo. E quando a gente olha para o Evangelho de João, eu vou citar aqui os 4 Evangelhos, a gente também vê com muita clareza a respeito do propósito e do objetivo do Evangelho de João. A gente leu aqui, e eu repeti com você, no versículo 30 e no versículo 31, e diz que na minha Bíblia tinha um subtítulo, o objetivo desse Evangelho. E no versículo 30 e no versículo 31 a gente percebe por que João escreve a respeito de todas as coisas. Que o objetivo de João era que todos os sinais que foram ali muito minuciosamente escolhidos, porque ele diz que se ele fosse colocar todos os milagres de Jesus, não caberia nessa terra. Então ele está falando, olha só, eu selecionei alguns milagres de Jesus para que aqueles que leem essa carta, eles creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Messias enviado pelo Pai. Então, é de forma clara que a gente percebe que o Evangelho de João é para que aqueles que leem essa mensagem creiam que Jesus é enviado de Deus. João fala a respeito da divindade de Jesus como nenhum outro dos evangelistas. Amém? Você está comigo? Amém. Então, a partir disso, eu queria analisar com você de forma muito rápida e pontual o Evangelho de João, para a gente perceber essas coisas. João vai falar a respeito de declarações que Jesus diz. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição. A gente tem 7 aqui atributos e é Jesus que diz, eu sou tudo isso. A gente vai ver elencado alguns milagres de Jesus no Evangelho de João, como a
sendo transformada em vinho. A gente vai ver diversas curas. A gente vai ver a multiplicação dos pães. A gente vai ver homens que andam sobre as águas. E queridos, se João parasse de elencar sinais até aqui, aonde eu disse para você, João não estava errado em afirmar que Jesus era o Filho de Deus e nele carregava toda a plenitude de divindade, mas seria algo incompleto o Evangelho de João se o Evangelho de João não tivesse o capítulo 20, que foi o capítulo que nós lemos. Se o Evangelho de João não tivesse o capítulo 20 e a gente ficasse só naquilo que é muito, mas quando eu digo só é até aqui, né? Jesus é a ressurreição, Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, ou Jesus faz milagres, Jesus transformou água em vinho, Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes. Mas eu queria que você refletisse que se fosse somente até aqui, o que iria diferenciar Jesus de qualquer outro milagreiro? Ou o que diferenciaria Jesus de qualquer outro líder religioso? Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Se eu parasse até aqui, o que diferenciaria Jesus de qualquer outro milagreiro? Então é por isso que o versículo 30 é bem explicado por João. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. É o verso 30. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Então ele escreve isso depois que ele narra a ressurreição de Jesus. A ressurreição é o grande sinal. A ressurreição é a grande evidência, é o divisor de águas a respeito da divindade do Filho de Deus. Está comigo, irmão? Amém. Olha como João inicia o seu evangelho. No início era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Olha como João termina o seu evangelho, uma declaração de Tomé: Senhor meu e Deus meu. No início ele diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo e ele é coigual a Deus. E agora Tomé, depois de uma realidade com Jesus ressurreto, diz: Senhor meu, Deus meu. E essa é uma das maiores declarações do Novo Testamento, irmãos. Nessa noite, o nosso coração precisa absorver essas verdades e sair daqui. Nós devemos sair daqui entendedores de que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém. E eu queria pontuar com vocês, meus irmãos, alguns sinais da ressurreição de Jesus. Eu queria caminhar com você pelo capítulo 20 de João. Eu sei que é um capítulo longo, mas a mensagem não será longa. Prometo a vocês alguns sinais da ressurreição de Jesus. E eu queria que você olhasse primeiramente para o verso de número 1. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Aqui nós temos um termo que ele é utilizado por todos os evangelistas a respeito da ressurreição de Jesus. No versículo 1 vai dizer: no primeiro dia da semana. Todos os evangelistas, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles diferem, ou eles narram de forma diferente aquilo que Paulo narra lá em 1 Coríntios. Porque quando Paulo vai narrar a respeito da ressurreição
de Jesus, ele vai dizer que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Já os evangelistas, eles vão declarar que no primeiro dia da semana, Cristo ressuscitou. Quem está certo e quem está errado. Os dois estão certos. Eles estão narrando a história de forma diferente. Jesus se entrega na sexta, ressuscita no domingo. Paulo está dizendo certo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Agora, os evangelistas, eles narram a história de forma diferente. No primeiro dia da semana, domingo, Jesus ressuscitou. Você está comigo? Entendeu? Então, irmãos, existe um motivo para essa declaração. Eu creio que é para comunicar a nós que uma nova era se inicia. Algo novo se inicia. O primeiro dia de uma nova era. Quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente percebe que a respeito dos tempos e momentos, João é bem sugestivo. Na terça-feira, se você estava aqui conosco, a gente falou a respeito da oração sacerdotal de Jesus. João, capítulo 17. E o início do capítulo 17 de João vai falar a respeito das palavras de Jesus. E Jesus está falando o seguinte para os seus discípulos: é chegado a minha hora. É chegado a hora de que o Filho seria glorificado pelo Pai. E não é que João está com um relógio no pulso e contando as horas para que Cristo subisse no madeiro, mas era que João estava dizendo, ou Cristo estava dizendo, João escrevendo a respeito daquilo que Cristo está declarando. É chegado um momento, esse momento único e precioso, que Cristo redimiria toda a humanidade que cresce em seu nome. Esse evento único está próximo, ou é a hora, é chegada a hora de que o Filho será glorificado pelo Pai, em um momento salvífico a nós. Está comigo, irmão? Perceba como João é sugestivo nesse sentido. Então eu creio que quando João está falando a respeito no capítulo 20, de o primeiro dia, ele está apontando para o domingo, o dia do Senhor. E é cheio de significado, porque quando nós nos reunimos, meus irmãos, nós nos reunimos, que dia? Você está aqui aí hoje que dia? Porque no domingo, Jesus ressuscitou. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando os judeus estavam sobre os estatutos da lei, existia o Shabat, o sábado. Eles trabalhavam e descansavam no sábado. Agora é uma nova era, aonde nós descansamos no trabalho daquele que ressuscitou e depois trabalhamos descansados, porque Cristo ressuscitou no domingo. Domingo é dia do Senhor. E como você recebe isso? Seu domingo é seu, ou ele é seu e ninguém bota a mão? Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de ser no domingo, até mesmo no domingo, porque a gente não tem consciência a respeito dessas coisas. Você vai perceber mais para frente que Jesus, ele aparece no dia que ele ressuscita aos seus discípulos, mas Tomé não está lá. E quando os discípulos dizem para Tomé o que aconteceu, Tomé diz que se ele não vê, ele não crê. E aí a narrativa bíblica vai dizer que no 8º dia os discípulos estavam trancados e Jesus aparece novamente, e agora com o objetivo: estar com Tomé, para que ele creia. E o 8º dia é que dia, irmãos? É o domingo. O domingo é o domingo do Senhor. Uma nova era. Amém? Um novo tempo, aonde nós descansamos no trabalho daquele que foi o madeiro
e a partir da segunda nós trabalhamos descansados no Senhor. Glória a Deus. Perceba que o texto no início vai ser bem sugestivo, e eu creio que tem um sentido espiritual, porque João vai dizer que é de madrugada, quando estava escuro. Maria Madalena vai até o túmulo, e era madrugada, escuro. E essa relação de luz e treva, ela é bem feita por João no seu evangelho. Perceba que os discípulos ali, Pedro e João, e Maria Madalena, vão ao túmulo, mas o que parece e o que apresenta é que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Trevas. Eles precisam ser iluminados. Então, para mim, quando o texto diz que é de madrugada e está escuro, tem um sentido espiritual, e os discípulos precisavam ver. Seus olhos estavam fechados. Havia trevas, não tinha luz, e o entendimento deles estavam obscurecidos. Amém? Maria Madalena, ela é a primeira a ser citada como aquela que se aproxima do túmulo, e ela vê que a pedra ela foi removida. Perceba que o Evangelho de João não vai narrar o que removeu a pedra. O Evangelho de João não vai dizer que foi um anjo ou foi um terremoto que removeu a pedra, mas o milagre aqui está feito, porque remover uma pedra, meus irmãos, uma pedra que fechava o sepulcro, é um milagre, porque possivelmente essa pedra pesaria 2 toneladas. E o texto está dizendo que quando Maria Madalena chega ao túmulo, a pedra já está removida. E o que Maria Madalena pensa? Pegar o corpo de Jesus e sumir. Talvez você agora, pensando a respeito dessa história, você está aí conversando consigo mesmo e dizendo assim: se fosse eu no lugar de Maria Madalena, eu ia crer. Jesus ressuscitou. Mas não, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Se nós estivéssemos no lugar de Maria Madalena, e se nós chegássemos ao túmulo de Jesus e o corpo não estivesse lá e a pedra removida, certamente nós estaríamos ali procurando o corpo de Jesus. Cadê o corpo de Jesus? Isso era algo normal naquela época, porque até mesmo existia decreto de imperadores que, se algum cadáver fosse violado, a pessoa que violasse o cadáver, ela tinha sobre ela uma pena de morte. Então isso era algo muito comum naquela época. Porque o imperador, e eu não me lembro se era César, mas ele tem essa questão de que, se alguém violar o corpo de um cadáver no sepulcro, essa pessoa ia passar pela pena de morte. Olha para o versículo 4, irmãos, por favor. O versículo 4 vai começar a narrar a corrida de Pedro e o discípulo a qual Jesus mais amava Jesus, era João falando de si mesmo. Então aí o versículo vai dizer: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Perceba que João chega ao túmulo primeiro que Pedro, mas ele não adentra o túmulo. João, mais tranquilão na sua, chegou primeiro, viu que a pedra estava removida, viu que ali estava o lençol, viu que o lenço estava separado, mas não entra. Pedro já é mais atirado, já chegando, e aí Pedro adentra ao túmulo e percebe, tem a mesma vista que João. E o versículo 8 é a coisa
mais linda, porque, olha o versículo 8, por favor. Então, o outro discípulo é João, tá, irmão? É João escrevendo a respeito de si mesmo. Ele está falando assim: então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. O que está escrito no final? Ele viu e creu. Coisa linda, irmãos. Coisa linda, maravilhosa. Porque João entra no túmulo. E não dá para saber, porque o texto não fala a respeito, nós não sabemos se João entra e crê que Jesus havia ressuscitado, ou João entra e vê aquela cena e o seu coração é regenerado. Ele nasceu de novo. Mas é uma coisa linda, o versículo 8, porque o texto é claro, enfático, e isso é muito importante. Quando João vê aquela cena, ele crê. E aí olha o versículo 9: pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então a gente está aqui citando alguns fatos históricos da ressurreição de Jesus. E ao longo da história, irmãos, tem a ciência de que muitas pessoas se levantaram contra a doutrina da ressurreição de Jesus. A doutrina da ressurreição de Cristo, até hoje, ela é muito atacada. A ressurreição de Cristo é muito atacada por muitas pessoas. Eu tenho 3 objeções a fazer a respeito de sinais que falam a respeito desse Cristo, que também é histórico, porque ele fez parte da história. Primeiro, a gente olha para essa narrativa e percebe que os lenços estão intactos. No terceiro dia, Jesus ressuscita. Os lenços estão intactos. Uma pessoa no terceiro dia, o nível de decomposição é terrível. Hoje mesmo, alguns familiares foram no cemitério, viram o túmulo lá, e tinha do lado um túmulo, e colocaram o corpo nesse túmulo do lado do que eles foram ver. Era insuportável. Dias. Então a gente percebe que nessa ilustração, aonde nós elencamos sinais a respeito da ressurreição de Cristo, os lençóis estão intactos e contrasta com a ressurreição de Lázaro. Porque lembra, na semana passada, a gente falou a respeito da fama de Jesus, que Jesus adentra a Jerusalém. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Lázaro é chamado por Jesus: Lázaro, vem para fora. Mas tem uma outra ordenança de Jesus àqueles que estão do lado de fora do túmulo: desamarre. Ele pode até sair para fora, mas está todo atado. Várias ataduras no seu corpo, porque era uma cultura daquele momento. Outro ponto que é de extrema importância quando nós falamos a respeito do sinal da ressurreição de Cristo, irmãos, é de que João narra que a primeira a ir no túmulo é Maria Madalena. Segundo a cultura, irmãos, se João estivesse criando uma história, um mito, ele nunca colocaria que foi Maria Madalena que foi a primeira a visitar o túmulo. Primeiro, que ela era a endemoniada, e Jesus tinha acabado de libertar. Segundo, que ela era uma mulher, ela não tinha relevância nenhuma naquela sociedade. Então, se a ressurreição de Jesus é um mito, e João aqui está narrando um mito, ele nunca colocaria Maria Madalena. Então, isso prova que, de fato, essa história é verídica. Jesus ressuscitou. Uma terceira objeção é de que, eu já disse, uma pedra de 2 toneladas foi tirada. E olha o túmulo de Jesus, ele estava escoltado pelos soldados romanos. Milagre, irmãos. Milagre. Então, como negar a ressurreição de Jesus baseando em fato histórico? Deixa eu dizer uma coisa: se existe alguém que nega a ressurreição de Cristo, é melhor, e diz que tem fé em quê? Não sei. É melhor abandonar a sua fé, é melhor
se ele não crê na ressurreição de Cristo, é melhor ele descrer em toda a Escritura. Ou é melhor ele rasgar sua Bíblia e jogar fora. Porque como crer nisso daqui sem crer na ressurreição? Como crer nisso daqui sem crer na ressurreição? Até porque para interpretarmos a Bíblia, se nós não tivermos a lente de que Jesus ressuscitou, a gente não entende esse livro. Nós não entendemos esse livro. Está comigo? Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Até para fundamentar a respeito dos lençóis intactos, Salmos 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui nós temos um salmo apontando para uma profecia messiânica. Então a gente interpreta as Escrituras com uma lente de que Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Quem já viu algum filme mais de uma vez? Qualquer filme, irmão, levanta a mão. Quem já viu um filme por mais de uma vez? PC eu não vi muitos filmes, não curto muito ver filmes. E assim, alguns eu já vi mais de uma vez. Já vi poucos filmes na minha vida. Mas uma coisa. Minha mãe falando que ele é leão quando era criança. Eu ter visto umas 1000 vezes. Mas enfim, irmãos, preste atenção. Estou exemplificando porque já vi um filme tem ali várias narrativas e existem questões que a gente não consegue compreender, a gente vai compreender lá no final. O filme revela algo importante lá no final. A gente fica confabulando na nossa cabeça várias questões. É isso, aquela pessoa vai fazer isso, ela está fazendo isso e o filme não está mostrando. Lá no final a gente vai ser revelado quem é quem. Enfim, a gente viu o filme, a gente conhece o enredo do filme todo. Quando a gente vai ver o filme pela segunda vez e a gente já conhece o enredo todo da história, fala comigo, irmãos, a gente não consegue enxergar o filme de outra maneira? Com certeza. A gente consegue começar a olhar para o filme e falar: epa, isso está acontecendo, por causa está aquilo lá no final. Então, crer na ressurreição, quando lemos as Escrituras, também é dessa forma. Eu creio na ressurreição e agora, quando eu leio a Escritura, eu leio com a ótica de que Cristo ressuscitou. E isso muda alguma coisa, irmãos? Não, muda tudo, irmãos. Muda tudo. Amém? Amém. Vamos lá para o segundo sinal. Eu já estou caminhando, são só 3, mas eu quis separar aqui por pontos. O segundo sinal é que a ressurreição é uma mensagem poderosa. Amém? A ressurreição é uma mensagem poderosíssima da parte de Deus. Se a gente olhar ali para a parte do versículo 11 ao versículo 18, e aí a gente percebe que os discípulos se desencontram com Maria Madalena. A gente começa falando de Maria Madalena. Maria Madalena corre, fala para Pedro e João correm para o sepulcro. Depois existe um desencontro, daqui a pouco começa a narrativa bíblica de novo, falando que Maria Madalena está no sepulcro. Então, possivelmente eles se desencontraram nesse caminho. E aí, Maria Madalena está no sepulcro, e agora o que ela avista? Vamos lá, 2 anjos. E aí ela pergunta: os 2 anjos. E o problema era que Maria estava esperando encontrar a solução aonde está o corpo de Jesus. E olha para a situação emocional de Maria, irmãos, de Maria Madalena. Ela está chorando, ela está desesperada. E a mesma pergunta que os anjos fazem, Jesus faz: Maria, por que você está meu Senhor? Depois Jesus vai dizer: Maria, por que você está chorando? E a quem você procura, Maria? Jesus indaga: a quem você está procurando? E procurando no túmulo, Maria. E ela vai dizer: meu Senhor. Porque achava que Jesus era um jardineiro. E perceba, irmãos, que
esse evento se parece muito com Lucas capítulo 24. Nós cantamos aqui Emaús. E os discípulos estavam caminhando com Jesus ressuscitado. Jesus pregando o evangelho com os discípulos, e os discípulos estão cegos. E aí a gente canta: ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Então eles caminharam com Jesus pelo caminho de Emaús por tempo, e Jesus pregando o evangelho para eles de cabo a rabo, e eles não entenderam, os seus olhos estavam obscurecidos, treva, e eles só compreendem que Jesus de fato é o Messias, e ressuscitou quando Jesus senta à mesa e parte o pão com eles. Eles vão dizer: era por isso que quando ele pregava, o nosso coração ardia. Então o evento é muito parecido com esse evento aqui de Maria Madalena, e Jesus está indagando: Maria, o que você está fazendo aqui dentro? Você está procurando quem? Quem está procurando, Maria? E perceba, irmãos, que Maria só tem os seus olhos abertos quando Jesus chama ela pelo nome. E é assim conosco também, irmãos. Porque você pode estar pensando: ah não, mas quando eu visse o anjo pela cidade, eu já vi a pedra, eu já vi os 2 anjos, os lençóis estão lá, e Jesus ressuscitou. Não, irmãos, nosso coração por vezes se comporta incrédulo, e nós só temos fé, ou só os nossos olhos só se abrem quando Jesus nos chama pelo nome. Somente quando Jesus nos chama pelo nome que os nossos olhos se abrem. E Jesus, meus irmãos, já te chamou pelo nome. Já te chamou pelo nome. Você crê, os seus olhos já foram abertos. Sabe, irmãos, nós devemos pensar a respeito disso. Devemos fazer uma autoanálise do nosso coração. E aí o texto vai dizer: Jesus disse Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Maria só tem os seus olhos abertos depois que Deus, o encarnado, Jesus, o Filho de Deus, a chama pelo nome. E eu creio que Jesus está nos chamando pelo nome, irmão. Nessa noite, você crê? Amém. Olhando para esse texto, eu percebo que a fé é uma impossibilidade, no sentido de que humanamente é impossível reconhecer Jesus como Senhor se não houver uma intervenção do alto. Se Jesus não nos chamar pelo nome, existe uma impossibilidade a respeito da nossa fé. E nessa noite, no nosso coração, diante de Deus, peça a Ele: Senhor, me chama pelo nome. Senhor, me chama pelo nome. Me chama pelo nome, eu quero te reconhecer, Senhor. Porque, irmãos, Maria viu a pedra, viu os anjos, viu Jesus, achou que era um jardineiro. Seus olhos só foram abertos com Jesus disse. Assim, a minha oração é que Jesus diga o nosso nome, os nossos olhos sejam abertos, a gente saia das trevas e venha para, sabe, só uma intervenção divina abre os nossos olhos. Só uma intervenção divina vai transpassar toda a limitação humana de nos achegar à fé de Jesus, ou à fé em Cristo Jesus. Amém? Se você crê no Senhor, se você já creu que Jesus é o Filho de Deus, possivelmente Jesus já te chamou pelo nome. Mas talvez, se exista alguém aqui que ainda nunca foi chamado pelo nome, Jesus, Ele te chama nessa noite pelo nome, e é por isso que você está aqui, meu irmão, é por isso que você está
ouvindo a respeito do Evangelho. Ressurreição é Evangelho. Amém? Olha o que Maria diz quando Maria retorna para estar junto com seus discípulos. Jesus continuou no versículo 17: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. E aí ele vai dizer: mas vá até os seus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e os anunciou e disse aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Aonde está a sua esperança? Fora dessa declaração de Maria Madalena, porque a declaração de Maria Madalena é a declaração maior de esperança. Jesus morreu e ressuscitou. Maria Madalena corre para os discípulos e diz: eu vi o Senhor. É a maior declaração de esperança. Eu não sei em determinado tempo da sua vida em o que você creu, irmão. Talvez você creu na encarnação, e aí um vai encarnando, um atrás do outro, encarna aqui, encarna ali, e tem perigo de você até encarnar num animal. Talvez, sei lá, você creu que quando você morre, tudo acaba, vira pó. Agora nós não, nós cremos no Senhor. A nossa crença está baseada na afirmação de Maria: eu vi o Senhor. E se existe uma necessidade no nosso coração a respeito de querer ser amado e amar, quando eu partir dessa terra, eu estarei com o meu Senhor, porque Ele venceu a morte, e se Ele venceu a morte, estando nele, eu também vencerei. Glória a Deus. Eu vi o Senhor. Essa declaração, ela muda tudo. Ela muda tudo. A dizer para alguém no leito de morte, quando você pregar o Evangelho, você vai dizer o quê? Você vai se apegar em quê? Declaração de Maria Madalena: o Senhor. O Senhor. O Senhor. A nossa esperança está nisso. O nosso desfrute está no Senhor e eternamente nele. Por isso a mensagem da ressurreição é poderosa, irmão. Amém? Amém. Passa daquilo que é físico agora. A nossa vida é breve, mas a esperança de que Cristo ressuscitou é um alento e esperança para o nosso coração. Eu serei amado por Ele e eu o amarei para toda a eternidade. Olha para o ponto 3, que aqui eu entendo, mas que a gente já disse a respeito de um sinal histórico. A ressurreição de Jesus é histórica. A ressurreição de Jesus é uma mensagem poderosa. E a última é que existe paz em meio ao medo da morte. Existe paz em meio ao medo da morte. E por que eu estou dizendo isso? Olha a situação dos discípulos. Eles estão trancafiados. Por quê? Porque eles tinham medo de morrer, irmão. Estava com medo de morrer. Porque o líder dele já tinha ido. Agora é a gente. E de fato foi. Jesus foi o primeiro e eles foram depois. Eles morreram, martirizados pela fé que eles tinham em Jesus. Então eles estão trancados. Eles estão escondidos. E Jesus está pregando que existe paz em meio ao medo da morte. Que Jesus vai dizer o que quando ele transpassa e está com eles? A
paz esteja convosco. Por 3 vezes, Jesus declara: a paz esteja convosco. Jesus ressurreto entre os discípulos com medo da morte. Jesus está pregando paz. Lembra de semana passada, quando a gente falou a respeito da entrada triunfal de Jesus, e Jesus está sendo ali, adorado, e de uma forma muito vazia e superficial pela multidão, pelos discípulos, levantam palmeiras, jogam mantos, e Jesus passa e eles estão: Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Jesus olha para Jerusalém, e aí o que Jesus faz? Ele chora. E aí o que Jesus diz? Ele vai dizer assim: ah, Jerusalém, vocês estão perdendo tempo da visitação de Deus. Mas ele diz algo a mais. Ele vai dizer assim: ah, se vocês soubessem o que é necessário para ter paz. Ah, se vocês soubessem o que era necessário para ter paz. Ele está falando isso a respeito do seu reino, que reconcilia homens e Deus, que reconcilia homens. E agora Jesus, diante dos seus discípulos que estão temerosos, ele mais uma vez diz: a paz esteja com vocês. E os discípulos se alegram a ver Jesus. Existe alegria quando eles reconhecem que Jesus ressuscitou, olham para Jesus, veem as suas mãos, veem as marcas do seu corpo. E assim, relacionado à ressurreição, Jesus dá uma ordem a eles: eu envio vocês. Foi isso que ele disse? Eu vou enviar vocês. Sabe que a ressurreição tem a ver com a missão que Deus nos dá, sabe, de pregar o Evangelho. Jesus está dizendo isso por quê? Porque o que Jesus quer dizer para os discípulos é o seguinte: o que vocês estão trancafiados aqui? Vocês são livres, vão, se doem, preguem o Evangelho, preguem a minha mensagem, anuncie a salvação aos homens. Eu estou enviando vocês, assim como o Pai me enviou. Preguem o Evangelho, morram se for necessário, não poupem a vida de vocês, gastem a vida de vocês pelo Evangelho. Então Jesus anuncia paz, irmãos. Repete comigo: paz. Não é culpa, não é condenação. Amém? Amém? E a gente vê, diante disso tudo, que quando a doutrina da ressurreição, pelo poder divino, encontra o nosso coração cheio de trevas, e a gente tem os nossos olhos abertos, nós somos iluminados, existe adoração. Existe adoração quando cremos que de fato Cristo ressuscitou. Olhe a declaração de Tomé, meus irmãos, que é, como eu disse, uma das maiores declarações do Novo Testamento. Olha para a figura de Tomé, e logo disse a Tomé, isso é Jesus dizendo, versículo 27, põe aqui o seu dedo, Tomé, e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Ele vai dizer: não seja incrédulo, Tomé, seja crente. E ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu. Senhor meu, Deus meu. Depois da ressurreição, a expressão Kyrios, ela é delegada a Cristo Jesus. Kyrios era um nome de Deus. Quando os homens chamavam Deus de Senhor no Antigo Testamento, eles chamavam Deus de Kyrios. Agora, posterior à ressurreição, Jesus recebe esse nome. E aí Tomé está dizendo: Senhor meu, Kyrios meu, e Deus meu. Perceba esse pronome que faz uso Tomé, meus irmãos, um pronome pessoal. Esse Kyrios, esse Senhor, Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu.
Sabe, isso não diminui o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Não. Mas isso aproxima o nosso coração do nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele também é o nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma mensagem poderosa a respeito da ressurreição daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós temos aqui sinais da ressurreição de Jesus e que isso encontre sentido no meu e no seu coração. Sabe? Que Jesus te chame mesmo pelo nome e te arranque das trevas e ilumine o seu coração e os seus olhos, para que você viva uma vida próxima dele, que você tenha a mesma declaração que Tomé. Que tal a gente sair daqui com a mesma declaração no nosso coração? Que tal você sair daqui ecoando na sua mente, no seu entendimento, a mesma declaração? Senhor meu, Deus meu. Amém? Glória a Deus. Jesus morreu por nós, levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele assumiu o nosso lugar. Ele absorveu a ira de Deus. Seus braços abertos naquela cruz nos redime. Creio que seus braços continuam abertos. Com uma mão, Jesus segura a ira de Deus contra o mundo. Com a outra, Jesus tem chamado homens para que reconheçam também o seu senhorio, sabe? A ira de Deus está apontada para nós que ainda não nos dobramos ao senhorio de Jesus. E isso é mais do que justo, porque o que nós merecemos é o inferno, irmão. Tudo de ruim está em nós, mas Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar naquela cruz. Todo domingo que nós nos reunimos tem total sentido com a realidade pascal. Nós nos reunimos no domingo porque é o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Amém? Hoje é um dia onde nós iremos ceiar, sabe? E a ceia do Senhor, não tem a ver com nenhuma bandeira institucional, mas é a ceia do Senhor. Como Tomé disse, é o meu Senhor. E se você tem também a Cristo como Senhor, você também é convidado a participar da mesa. Queria convidar a Joyce e o Thiago, que pega o elemento atrás, por favor. E assim, queridos, como eu disse mais uma vez, a ceia do Senhor é para aqueles que têm Cristo como Senhor, como filhos, como Senhor das nossas vidas. Você que já está ali em uma comunidade, já vive em comunhão, você é convidado a participar dessa mesa. Nós não poderíamos, nesse domingo, onde nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, porque Jesus zomba da morte. Jesus zomba da morte na cruz. Amém?